Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, que nos proteja de todo mal. Hoje, mais um vídeo, e fazermos aqui a leitura da Palavra de Deus em verdade, no Evangelho. O tema de hoje, o fim da lei não foi na cruz. No que se refere o fim da lei? A lei mosaica. A lei em que Moisés, ao descer o monte com as tábuas, os 10 mandamentos, que trouxe para o povo de Israel, do qual ele foi o mediador entre Deus e Israel. Uma lei santa, boa, justa, porque vem de Deus. E quando se fala no fim da lei em Cristo, na cruz, porque na revelação dele, uma reforma, ele reduziu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus e amar ao próximo. A lei e os profetas dependerão destes 2 maiores mandamentos da nova aliança, do qual estamos na nova aliança, no reino em glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Nova criatura. Então veja que o que aconteceu na cruz foi uma reforma, foi uma mudança da história. A libertação, a justificação, que é a libertação do poder do pecado, é pela fé, não pelas obras da lei. Existe uma passagem que fala sobre a questão da fé. Sem obras não existe. Mas aqui no que se refere são as obras da lei. Não justifica. Não traz a salvação, que é a libertação da lei. Então hoje, nesse tema, o fim da lei não foi na cruz, porque ainda permaneceu essa mudança, essa transformação em que aceitar esta libertação. Porque o templo de Jerusalém ainda estava em pé e Moisés tinha ainda uma certa influência. Vamos aqui para as referências e alguns comentários e um passeio. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós temos aqui a fé. Os que acreditaram em Jesus Cristo e que haveria na sua ressurreição a libertação. Vamos aqui para Gálatas, um pequeno passeio. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio é a ligação que existe entre a lei, que teve a sua eficiência no que tiver de fazer, fez, com Cristo. Aio também se refere ao escravo, que tinha a responsabilidade de cuidar das crianças, de educá-los e ensiná-los
o que é certo e também ensiná-los o castigo na desobediência. Aio também aqui foi usado como ligação entre o que a lei existiu e levaria a Cristo. Quando se refere sombras da antiga aliança, sombras que não trazia justificação, não trazia salvação, mas levariam a Cristo. O que Moisés testemunhou, escreveu a respeito de Jesus Cristo, como testemunho ele foi, levaria a Cristo. Então, as sombras se levaria a Cristo. Continuando em Gálatas, no capítulo 4, versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Olha aqui. Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então saímos, vamos considerar assim, que saímos da lei, debaixo da lei, que condena. E recebemos o Espírito Santo de adoção. Deixamos de ser servos para sermos filhos de Deus. Continuando aqui, no versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. Deixamos de ser servos para sermos filhos de Deus. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Então deixamos de ser servos para sermos filhos. Há muito essa expressão, somos servos de Deus, no sistema, né? Somos servos de Deus, escravos. Então esses que realmente estão debaixo da lei continuam decaídos da graça de Cristo Jesus. Então o sistema, ele prega a lei de Moisés. Anula o que Cristo fez na cruz. Por isso que eu falo, decaídos da graça de Cristo. Receberam a graça da salvação, mas voltaram de novo para o jugo da escravidão. Vamos aqui para Romanos de novo. Romanos, no capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O juízo de Deus aconteceu. O sistema prega que haverá um juízo final. E as pessoas ficam nessa esperança, colocando medo, culpa, para que você fique ali dentro de uma doutrina de que ainda haverá um juízo. O juízo de Deus aconteceu. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando se fala todos pecaram, aqueles que estavam debaixo da lei e precisavam da justificação, da remissão dos pecados. Vamos aqui para Atos, no passeio. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aqueles se referem aos gentios.
primeiro ao judeu e depois aos gentios. Quando Jesus veio para a salvação, tanto que diz, remissão dos pecados de muitos. Muitos não são todos. Então, obedecendo a determinação de Deus, que todos os benefícios ou malefícios primeiro vêm para os judeus e depois para os gentios. Da mesma forma, Jesus veio para os judeus e também intercedeu pelos gentios. Por isso que aqui se refere também àqueles o foram também. Na remissão dos pecados para todos e sobre todos. Em João, vamos para João agora. João, no capítulo 5, versículo 46. João, capítulo 5, versículo 46. Porque, se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, um dos testemunhos, Moisés. Amém? Escreveu a meu respeito. Então, nós temos o testemunho do próprio Pai, dele mesmo, né? Dos apóstolos e Moisés. Então, nós temos 4 testemunhos das obras de Jesus Cristo. Então, em João, 1 Pedro, vamos aqui fazendo um passeiozinho. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, mais uma vez, a vós outros, aqui se refere aos gentios. Também a graça da salvação foi destinada. Em Colossenses, vamos para Colossenses, no capítulo 3, versículo 11. Colossenses, capítulo 3, versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Não há distinção. Eu já estive escrevendo a respeito de uma relação que existia do entendimento e que a salvação era limitada. Depois eu vou ver esse tema para que a gente possa fazer essa leitura também do entendimento que existia, algumas versões em que eles acreditavam em que a redenção era limitada para alguns, só para um povo, só para os judeus. Amém? Haverá essa oportunidade. Então nós vimos aqui Colossenses capítulo 3, versículo 11, e voltando aqui novamente para Gálatas. É um passeio, né? Do qual nós estamos aqui em referência ao que já foi lido. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Aqui nós temos: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então veja que sempre há uma referência da crença à salvação. E aos que não criam, não tem salvação. Então, mais uma vez, essa referência limitada, né? Então veja que aqui a Escritura, ela encerrou tudo sobre o pecado. Por
que é que fala em pecado hoje? Não há pecado. O pecado é a transgressão da lei. Se não existe lei, não existe a transgressão. Então a lei, no âmbito espiritual, ela foi abolida. Jesus Cristo, com seu Espírito, ao dizer está consumado, ele deu seu Espírito, a morte, para a remissão dos pecados, purificação dos pecados. Não há pecado. Então, quando você diz que alguém é pecador, está blasfemando. Então, Cristo morreu em vão? Então, temos que ter cuidado com essa definição de que pecado é a transgressão da lei para quem está debaixo dela. Então, no sistema, nós temos aí exatamente irmãos ainda nas ordenanças, no escrito de dívida que Cristo pregou na cruz. Então estão novamente na condição de escravos, de servos da lei. Por isso, decaídos da graça de Cristo. Então, a lei no âmbito espiritual foi abolida na cruz, mas na condição física ainda permaneceu por algum tempo, porque o templo ainda estava de pé e também Moisés ainda tinha uma certa influência. Mas vamos aqui do qual foi perdendo esta influência em Atos. Por isso que há uma passagem que fala sobre o véu, e que Moisés colocava o véu no rosto para que os israelitas não percebessem, os judeus não percebessem o brilho do seu rosto desvalecendo, porque ele percebeu que a lei não trazia salvação, e sim a condenação. Por isso que tem aquela passagem que Jesus disse: maldito todo aquele que estiver debaixo de toda a lei. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Atos, no capítulo 21, versículo 17. Tendo nós chegado, Paulo aqui chega a Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, aqui, Atos 21, 17 a 28. Vamos ler para não ficar muito extenso. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios e apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos. Olha aqui a apostasia. De não circuncidar os filhos, ou seja, um costume judaico, né? Nem andar segundo os costumes da lei. Olha a apostasia, o que é contrário a esses costumes e tradições. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da sua chegada. Aqui a chegada de Jesus. Faze, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te e com eles o faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário,
andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, até o versículo 28, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, a resistência que existia dos judeus em relação à pregação da palavra de Deus. Em Atos, Hebreus, no capítulo 9, de 1 a 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam candeeiros e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava a urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, foram preparados continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto, uma parábola para a época presente. E segundo esta, se ofereceu tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Então veja que sacrifícios, comidas e bebidas são ineficazes.
ordenanças da carne. Isto foi feito até ao tempo oportuno de reforma, que corresponde esse tempo oportuno de reforma até a cruz. No capítulo 10, versículo 8 e 9. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e abluções pelo pecado, nem com isto se deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Eu vou repetir. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é que foi removido? A primeira aliança. Para estabelecer a segunda. Então, se a primeira foi removida e tem uma nova aliança, é porque existe uma velha. E a velha caducou. Vamos para o capítulo 8. Hebreus, no capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, esta está prestes a desaparecer. Nós estamos na nova aliança. Cristo morreu e ressuscitou para estabelecer uma nova aliança. Quando ele no cálice, na ceia, o sangue da nova aliança. Em 2 Coríntios, vamos aqui para Coríntios. 2 Coríntios. No capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas passaram, não serão lembrados. Estamos na nova aliança. Nova criatura. Irmãos, diante do que nós temos sobre a antiga aliança, podemos, como aquela parábola do remendo novo em vestes velhas. Não se põe remendo novo em vestes velhas. Então se refere o remendo novo à nova aliança. Não se põe nada na antiga aliança. Não tem nada com referência ao que tem como entendimento. Mas nós podemos tirar da nova aliança, chama-se Antigo Testamento, podemos tirar ensino. Como nós fazemos aqui no passeio. Várias referências da antiga aliança que ensinaram aquele povo, aquela geração. Como tem ensino que é temporal, ou seja, para aquele tempo, e tem ensinos que são atemporais, ou seja, não há tempo, tanto para aquela geração como para gerações futuras. Podemos tirar alguma coisa, sim, da antiga aliança, tirar tesouros que nos ensinam, que transforma, que regenera, resgata. É a palavra de Deus no poder. O poder de Deus na palavra. Amém? Estejamos na graça e paz do Senhor, que nos abençoa, que nos proteja de todo o mal. Amém.